que eu pergunto é o seguinte: se a pessoa nessa saída chegar o funcionário e dizer não vai, porque eu estou com a nota fiscal, e ele sofrer algum constrangimento, ele pode inclusive acionar a justiça por conta desse constrangimento. Não tenha dúvida. E no momento já chamou o PROCON, para que o PROCON faça a autuação, certo? Outra prática terrível desses atacadistas, que ninguém está contra a instalação desses atacadistas de Campina Grande, não, que traz emprego, enfim, traz desenvolvimento, mas que tem que respeitar a nossa gente. Aqui não é uma coja de bandido, não é uma cidade que só tem bandido, não. Aqui tem 99% do povo de Campina Grande é de gente honesta. Então você chega num supermercado desse, você vai entrando com sua sacola, eles querem lacrar a sacola dentro de um saquinho de plástico. Olha, incentiva você usar a sacola reciclável, retornável. Aí eu comprei minha sacola de algodão colorido, 100% biodegradável, com corantes naturais, boto debaixo do braço e vou entrando. Aí vem uma senhora muito educada e diz: olha, precisa botar dentro de um saco plástico, dentro de uma sacolinha e fechar com durex. Estrupou minha consciência ecológica. Se eu quisesse usar sacola de plástico, eu não precisava fazer isso. Então é outra questão que nós vencemos também no Ministério Público, né? Você não está obrigado a permitir que a pessoa venha lacrar sua sacola. Por que existe aquela fila grande dos idosos? Os idosos, na maioria que são atendidos em Campina Grande, vêm da área rural. Campina Grande tem uma vasta área rural. E nessa região, invariavelmente, só tem um transporte por dia. Um transporte que traz para a cidade de manhã, e geralmente é muito cedo, e que leva no final da tarde, à noitinha, para casa. Então ele sai de casa de madrugada e, enfim, tem que chegar e ficar esperando o banco abrir, lamentavelmente em circunstâncias desumanas. A falta de sensibilidade é o que eu digo. Não precisava de lei, não precisava de ninguém chegar para dizer: gerente de banco, tenha bom senso, seja humano, né? O senhor vai ficar velho também, o senhor vai ficar idoso também. Então eu acredito, Francisco, que há possibilidade da gente acionar o Ministério Público para que o Ministério Público exija a acomodação adequada para esses idosos enquanto o banco não comece a funcionar. Tratar com dignidade essas pessoas. Nós vamos estudar a matéria e, encontrando ressonância, nós estaremos atuando junto ao Ministério Público. Eu gostaria de aproveitar dentro desse aspecto para falar sobre outra questão que nós discutimos na audiência pública promovida pelo vereador Antônio Pereira. É a questão do direito ao atendimento prioritário. A lei diz isso, é a lei que instituiu o Estatuto do Deficiente. Tenha direito a atendimento prioritário, Lenilton, deficiente físico, senhoras gestantes, lactantes, idosos, ou pessoas, Adalberto Alves, que chega e recebe os nossos cumprimentos, essa figura exponencial de Campina Grande, um profissional talentoso. Então eu dizia aqui: gestantes, lactantes, deficientes físicos, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção têm direito ao atendimento prioritário. O que é atendimento prioritário? A própria lei define. É o atendimento imediato após aquele que está sendo atendido na boca do caixa. Então, o idoso chegando no banco, ele não tem que pegar uma fila preferencial, uma fila especial, porque aí foi uma forma que o banco e que os supermercados utilizaram para burlar a lei. O atendimento é prioritário, então ele tem que chegar e ir à frente, esperar que aquele que está sendo atendido seja atendido e ele é atendido em seguida. Isso é o que diz a lei, que está sendo também descumprida em Campina Grande. E que também requer de nós que não somos deficientes, nem idosos, nem gestantes, nem lactantes, nem estamos com mobilidade reduzida, que nós tenhamos também a compreensão, porque eu já vi muita insatisfação de gente jovem que está na fila do banco e o senhor idoso vai lá na frente e aquele jovem pensa que o idoso está furando a fila. Não está furando a fila, é um direito que ele tem. E nós temos que respeitar e defender esse direito dessas pessoas, porque amanhã seremos nós que estaremos na mesma situação. O pastor João,
João Carlos, me desculpe, pedi a Léo Montanha para falar comigo, ele que é policial militar, e falava também de um problema sério que nós temos em Campina Grande de transporte coletivo. Né? O policial militar, como nós sabemos, tem direito à gratuidade, mas muitas vezes ele é deixado no ponto, ou então ele se vê obrigado a pagar a passagem, porque há uma proliferação do chamado ônibus opcional em Campina Grande, que um dia existiu, e existe uma lei municipal dizendo que é ônibus opcional. É o ônibus que tem ar-condicionado, ele é um micro-ônibus, ele tem música ambiental, e parece que, se não me falha a memória, até a opção de televisão interna. E também uma quantidade de lotação, não pode andar superlotado. Mas isso, com o passar do tempo, entrou em desuso, mas só que o empresariado não se esqueceu de manter o ônibus opcional, mesmo sem ser dentro daquelas qualificadoras, dentro daquelas qualificações, que é uma forma também de você se esquivar de conceder a gratuidade, que é uma forma também de você desempregar, porque aí você não contrata o motorista e cobrador, deixa só o motorista, e que nós já levamos ao conhecimento do Ministério Público essa prática. Há no Ministério Público uma ação em tramitação de autoria nossa, coibindo essa prática. E esperamos que nós tenhamos sucesso. Vereador, só para fazer um registro nesse ponto, Manso, que ele falou aí do opcional, isso é uma reclamação que eu recebo muito aqui, Romildo, no Jornal da Cariri. Eu moro na área de Bodocongó, e dois ônibus, na verdade, fazem aquela linha de Bodocongó, 263A e 263B, eu já tive a oportunidade de constatar isso. A maioria, Jolimpo, eles são opcionais, eles têm a placa de opcional. Então, o idoso fica no ponto do ônibus e prefere pagar, porque a maioria desses ônibus, um faz um sentido, o outro faz o outro, 263A e 263B, não sei por que razão, mas a maioria desses ônibus são opcionais. É muito importante esse dado, e nós vamos aproveitar para resgatar essa ação que nós temos lá no Ministério Público. E ao Ministério Público verificar em que pé está essa ação, porque se a coisa fica fora de controle, daí a pouco todos os ônibus são opcionais virtuais, né? Opcionais virtuais. Eles são de fato, mas não de direito, não está dentro do que discrimina a lei. E isso é um prejuízo para o consumidor.